Igreja de Éfeso, recebe duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. A primeira carta é a primeira carta a Timóteo e esta é a segunda. Paulo está desejoso de orientar esse jovem pastor na condução da Igreja do Senhor Jesus e, inspirado pelo Espírito Santo, também orienta todos nós a nossa caminhada de fé. Vamos ler juntos. Está lá no Data Show o nosso texto. Juntos. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Imagine morar em uma cidade onde o esgoto corre a céu aberto. Imagine morar em uma cidade onde algumas pessoas ocasionalmente corriam nus pela rua, entoando canções vulgares e até mesmo canções cheias de blasfêmias. Imagine morar em uma cidade que era conhecida como a cidade mais fedorenta da Europa. Esse é o termo usado por Lauren Cunningham no seu livro, O Livro que Transforma as Nações. Imagine morar numa cidade onde o sonho dos moradores dela era sair dela. Essa é a posição de James Montgomery Boyce e Philip Ryken, ao descrever o estado dessa cidade no livro As Doutrinas da Graça. Imagine morar numa cidade onde falta todo tipo de infraestrutura básica, não tem escola, não tem hospital, não tem absolutamente nada. A cidade, as pessoas andavam por ela colocando pano no rosto, porque ela fedia, literalmente fedia. As pessoas vomitavam na rua, passando mal naquela cidade. Imagine morar nessa cidade e perceber que ninguém se interessa por ela. Então, um grupo de homens se reuniu, e essa cidade e essa realidade acontece em 1530. E esse grupo de homens se reúne para discutir e pensar uma forma de mudar a realidade dessa cidade tão triste, dessa cidade tão porca. Esse é o termo usado na história para descrever essa cidade. E eu procurei na internet uma foto dessa cidade para mostrar para vocês, e eu resolvi mostrar só uma foto dessa cidade, para que os irmãos possam ter uma ideia de que cidade eu estou falando. Essa é a cidade. Essa é a cidade. E você pergunta, não, pastor, o senhor pôs a foto errada. Não, eu pus a foto certa. Mas é uma foto atual. Essa é a foto atual. E aí você vai pensar, o que aconteceu com essa cidade? O que aconteceu nessa cidade, de 1530 em diante, foi a chegada desse homem. Convidado por Farel, João Calvino, assume a liderança do pastorado da igreja de Saint-Pierre, lá em Genebra. E as crianças caíam das casas de segundo andar e ficavam ali jogadas no chão, porque os pais estavam assim, embebedando pela rua, e Calvino decidiu transformar aquela cidade. Ele disse, eu vou consagrar o meu coração a ti, Senhor, tudo lhe dou, mas nós não podemos mais viver numa cidade como essa. Isto é uma afronta à sua criação, uma afronta à sua criação. E Calvino, então, reunido com esse conselho de homens, chamado de consistório, decide empreender uma série de mudanças, e ele começa a pregar todos os dias.
ensinando aquelas pessoas que a natureza da criação de Deus ia contra aquilo que eles estavam vivendo, de maneira tão porca. E ele usava termos pesados. E ele pregou tão fortemente contra o pecado, durante 2 anos naquela igreja, que um dia as pessoas pegaram pedras e entraram dentro da catedral de Saint-Pierre e jogaram pedras enquanto Calvino pregava. 1536. E ele, apedrejado no púlpito, sai e é despedido da igreja. Ele vai para Estrasburgo, fica 3 anos lá, e depois de 3 anos, o povo da cidade, na miséria total, diz: chama aquele homem de volta. E Calvino retorna ao pastorado daquela igreja, e a população se reúne para ouvir. Ele abre a Bíblia e diz: continuando o sermão de onde paramos. E continua a mesma doutrina. A mesma doutrina. E Calvino então se reúne com esse povo e começa a mexer e transformar aquela cidade. A primeira coisa que ele faz é montar uma escola para crianças. Ele chama os pais e diz: nós precisamos ter uma escola que vai ensinar as crianças. E ele monta a Academia de Genebra, está lá até hoje. E é uma escola que vai servir como escola pública, que os pais ajudam a construir para educar os seus filhos. Ele manda os pais colocarem grades nas janelas, para que as crianças não caiam, não morram mais, não machucam mais. E ele dá ensino integral nessa escola. E ele começa a ensinar as pessoas a cuidar das suas casas, a limpar as suas casas. Ele tem vários sermões falando sobre a importância da limpeza. E o povo começa a ouvir aquilo, e ele, Calvino, desenha a rede de esgoto da cidade de Genebra. E ensina as pessoas a construir uma rede de esgoto que funciona até hoje. Quando você for a Genebra hoje, saiba que aquela rede de esgoto foi desenhada por João Calvino. Ele chama os empresários e ele monta uma indústria para dar emprego para as pessoas. Ele chama as pessoas que cuidavam de empréstimos uns para os outros e fala assim: vocês não podem emprestar com usura o seu dinheiro, porque isso é contra o que a Bíblia ensina. Vocês podem emprestar e até ter lucro, porque Deus não é contra o lucro, mas nós vamos estabelecer e fixar a taxa de juros em 4%. Porque assim quem empresta ganha dinheiro e quem toma emprestado pode conseguir pagar o empréstimo com o tempo. E essa taxa de juros permanece por 400 anos na Suíça. 400 anos. Hoje, qualquer um sabe que um bom lugar para pôr dinheiro é em banco suíço. Qualquer um sabe disso. E ele estabelece, então, princípios que vão normatizar a vida da cidade, na educação, até a faculdade, na saúde pública, começa a construir lugares onde as pessoas recebem atendimento de graça, hospitais públicos. Ele começa a estabelecer sistema também em asilos, recolhe todos os pobres, todos os mendigos da cidade e constrói asilos e impulsiona o conselho daquela cidade para a construção de indústrias que vão dar emprego para outras pessoas. Há uma transformação. E com base em Isaías 33, 22, ele cria um poder tripartidário, que ele chama. Ele retira o poder de uma pessoa que regia toda a cidade e todo o país, e diz: não, com base em Isaías 33, 22, nós temos que ter poderes que se equivalem e que um fiscaliza o outro. E é João Calvino que cria o poder legislativo, judiciário e executivo. Da onde é que surgiu isso? Lá em Genebra, com João Calvino. E é João Calvino que cria o governo municipal, estadual e federal. Quem foi que pensou essa forma de governo? João Calvino. João Calvino. Só que dentro de um sistema ético. Dentro de um sistema ético. E aí, tudo começa a se transformar. Por causa da vida e da influência desse homem naquela cidade e naquele país. Eu pergunto: você gostaria de morar em Genebra? Não responde, hein? Só pensa. Quando nós olhamos para o que Paulo diz a Timóteo, Paulo está trazendo palavras de encorajamento, palavras que são dirigidas a um jovem dizendo:
Em Cristo nós podemos fazer grandes coisas. Lembre-se que nós estamos falando de João Calvino, 1541, 1545, e quando alguém fala assim, essa forma de governo que nós vivemos, isso é americano. Não, a independência americana é 1776, só para colocar as coisas em ordem. Então nós olhamos para o potencial de Deus, e Paulo vai dizer que Deus nos comunica esse potencial. E diz a Timóteo, Timóteo, você não pode ser um jovem frustrado, você não pode ser um jovem tímido nos seus sonhos, nos seus projetos, porque Deus fez uma grande obra na sua vida, Deus fez algo grandioso na sua vida e na vida de cada cristão. Portanto, levanta, homem, e olha para aquilo que Deus fez em você. Dê uma olhada em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Olha que palavra interessante que Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu estou sendo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Paulo sabe da necessidade de comunicar a Timóteo coisas importantes, porque Paulo sabe que está à beira da sua morte. O versículo 11 do capítulo 4, Paulo diz assim, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. A vida de Paulo não estava fácil, mas mesmo assim ele reconhece o poder de Deus em sua vida e o poder transformador que Deus pode realizar através de uma pessoa. E Paulo nem sabia da história de João Calvino, hein, gente? Ele está falando aqui 1.400 antes, 1.500 anos antes de tudo isso. E ele está dizendo, é preciso observar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então ele traz palavras de encorajamento para Timóteo. Nós precisamos enfrentar os nossos desafios em Cristo, resgatando essas palavras de encorajamento. Nós estamos vivendo um universo muito opressor. Nós vivemos dias em que as pessoas estão nos desacreditando e nos fazendo desacreditar de nós mesmos. É como se o ser humano não pudesse ser um agente de transformação. É como aquele povo que jogou pedra em Calvino da primeira vez, dizendo assim, não dá para transformar essa cidade, não dá para transformar esse país, não dá, você é um lunático, você é um sonhador, você é um egocêntrico, você é isso, você é um visionário. E João Calvino acreditava que Deus era o Deus da transformação, e ele usa cristãos para transformar a sociedade. E a palavra do Senhor diz que Paulo incentiva Timóteo. E a primeira coisa que nós percebemos é que Paulo fala do seu amor por Timóteo. Dá uma olhada aí, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2, ele fala que ele escreve tudo isso de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo, ao amado, versículo 2 do capítulo 1, ao amado filho Timóteo. Paulo diz, eu não estou escrevendo isso aqui como um general mandando soldados, não, eu estou escrevendo como um pai escreve a um filho amado. Como Deus se relaciona conosco, como o pai que ama. Pai e mãe sempre acreditam no potencial dos filhos, é ou não é verdade? O mundo pode desacreditar no potencial dos nossos filhos, mas eu não sei quanto a você, mas eu tenho os melhores filhos do mundo. Eles são os mais inteligentes, mais bonitos, mais tudo. Mais criativos, eu sei que os seus também. E aí nós não concorremos um com o outro, nós formamos uma sinergia. E isso se chama unidade no corpo de Cristo. Unidos, podemos transformar. E é isso que Paulo diz, eu estou escrevendo para você porque você é meu filho amado. Paulo abre o coração e diz para Timóteo que o amor é o vínculo da perfeição. Diz para Timóteo que o amor é o sentimento mais puro. Diz para Timóteo que o amor é o mandamento mais completo. Diz a Timóteo que o amor é o que nos caracteriza como filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, 13 diz que ainda que eu tenha o dom de falar 1000 coisas, revelar mil coisas, de fazer 1000 coisas, se eu não tiver amor, nada serei. Jesus Cristo falou que o que nos caracterizaria como seus discípulos seria o
Amor, a nossa relação não é de ideologia político-partidária, a nossa relação é de amor. Nós nos importamos com as pessoas porque nós amamos o próximo como a nós mesmos. E nós não queremos ver o próximo jogado na sarjeta, no esgoto. Nós não queremos ver uma pessoa sem atendimento médico, nós não queremos ver uma sociedade sem segurança. E é por isso que nós nos importamos. Não é um projeto de poder, é um projeto de amor. E é isso que Paulo fala a Timóteo, que a igreja tem que ser caracterizada pelo amor. E o relacionamento que ele estabelece com Timóteo é exatamente esse. Foi o amor que transformou as nossas vidas, lá em Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, diz: porque Deus nos amou, usou de misericórdia conosco, nos resgatou. Então a primeira coisa que Paulo deixa claro é que uma palavra de encorajamento tem que ser uma palavra amorosa. Uma palavra de encorajamento tem que ser uma palavra amorosa. Segunda coisa, Paulo ora por Timóteo. Olha o versículo 3 do texto que nós lemos. Ele intercede por ele. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Se eu quero ser um agente transformador, se eu quero influenciar pessoas, se eu quero viver uma sociedade e transformar essa sociedade, eu tenho que amar, mas também tenho que orar por ela. Porque sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. É a oração que tranquiliza o nosso coração, é a oração que abre portas, é a oração que diz o que devemos falar, fazer, pensar, é a oração que comunica essa nossa intimidade com o Senhor. E Paulo diz: olha, por mais que tenhamos pecado, por mais que sejamos pecadores, por mais que tenhamos uma história ruim, Deus, com seu amor, ouve as nossas orações, cobre a nossa multidão de pecado, quando arrependido confessamos, e transforma a nossa existência. 1 Timóteo, então, volta um pouquinho aí, 1 Timóteo capítulo 1, volta algumas páginas, você vai ver Paulo falando sobre ele mesmo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 13. Paulo diz que ele já foi ficha suja. Né? Ele diz aí, 1 Timóteo, ele diz no capítulo 1, verso 13: a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Eu não conhecia esse Deus, eu não sabia quem Ele era, a minha consciência hoje está tranquila, porque eu pequei sim, mas Deus sabe que eu ainda não tinha um relacionamento concreto estabelecido com Ele. Continuamos pecadores, mas não mais blasfemos e insolentes diante de Deus. Estamos melhorando. Um bom sermão que foi pregado aqui nesse púlpito foi de Wayne Grudem. Depois vocês resgatam aí na internet, muitos aqui ouviram, e ele fala muito bem sobre esse progresso de Deus na nossa vida. Paulo então fala sobre esses dois elementos que são palavras de encorajamento: amor e a necessidade de colocarmos tudo em oração. Mas ele fala uma terceira coisa. Ele fala da sua confiança em Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, ele diz: eu tenho recordado no meu coração da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Eu me lembro de você. Eu tenho confiança em você porque eu sei que você tem uma história. Eu reconheço Deus agindo na sua história. Então eu tenho confiança porque eu sei quem você é. E isso é importante no momento em que precisamos encorajar alguém. Ele fala que, se lembra no versículo 4, dá uma olhada aí, até das lágrimas de Timóteo, quando ele se despede de Timóteo, lá em Atos, capítulo 20, verso 37, diz que Paulo manda chamar, ele estava em Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, e com certeza Timóteo estava nesse grupo, e lá em Atos 20 conta que ele passa alguns princípios para aquela igreja, e diz para eles: meus irmãos, vocês precisam tomar conta do rebanho, cuidem do povo e tal, e aí ele diz: agora está na hora da minha partida, né? E eles se abraçam, Atos capítulo 20, verso 37, e eles choram copiosamente, que eles sabem que provavelmente não vão encontrar mais com Paulo.
e diz até que eles dão ali o ósculo santo, né, que é o beijo assim na face, que é muito próprio lá no Oriente Médio, né? Os homens dão um beijo um no rosto do outro, né? E aí eles, chamado ósculo santo, e aí eles vão embora. Paulo diz assim: eu me lembro das tuas lágrimas, mas eu confio em você, porque a sua fé, olha a característica da fé que ele diz aí no versículo 5, a sua fé é sem fingimento. A sua fé é sem fingimento. Eu confio no seu amor, eu confio na obra que o Senhor tem através de você, eu conheço a sua história e sei que você não é fingido. E isso é importante para encorajar alguém. E a última coisa que Paulo fala é sobre o dom de Deus na vida de Timóteo. Olha os versículos 6 e 7. Por causa de tudo isso, por essa razão, pois te admoesto que reavives. Ao dizer essa palavra, percebemos que Timóteo estava triste. Ele diz: reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Paulo havia participado do momento em que Timóteo tinha se tornado um pastor. Isso é feito através da imposição das mãos. Aí diz o versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas tem nos dado o quê? Espírito de poder, mas de poder, de amor e de moderação. Ele diz claramente para aquele irmão que ele precisa trazer à sua mente que Deus deu a ele capacitação espiritual. Nós precisamos entender que o potencial que nós temos não vem como fruto da nossa própria capacidade e inteligência, mas é fruto da graça de Deus. Deus nos deu. É dom, é graça, é presente. Ele diz: não perca isso de vista, Deus te capacitou, Deus te deu isso, portanto, não tenha medo, tire esse espírito de covardia. Perceba que Deus lhe deu poder, mas amor e também moderação. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus é assunto aos céus, Jesus é elevado aos céus, os discípulos estão ali naquela conversa com Jesus, antes desse exato momento, e Jesus diz para eles, versículo 8, que uma das características do discipulado seria que eles iriam receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não existe um lugar geográfico nessa terra aonde o poder de Deus não possa ser manifestado na vida de um cristão para transformar o lugar onde ele está. Não existe. Não existe. Não existe uma cidade impossível para ser transformada pelo poder de Deus. Não existe. E o verdadeiro cristão é enraizado pelo Espírito, Romanos capítulo 5, verso 5, nesse amor transformador, nesse potencial que Deus comunica a cada um por sua imensa graça. E aí Timóteo então entende que ele não precisa de mais nenhum ingrediente espiritual na sua vida, porque Deus já deu a ele tudo aquilo que ele precisava. E é interessante porque no capítulo 4, versículo 14, está lá o texto, Paulo diz uma frase importante para Timóteo, e eu gostaria que nós lêssemos o que está em azul ali juntos. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Pergunta: o que é que eu levo para casa, né? Deus nos dá palavras de encorajamento. Nós não moramos em Genebra, mas o nosso campo está precisando de nós. Nós precisamos ser agentes transformadores. Não existe nada diferente na ação de Deus sobre a vida de Calvino, Knox, Farrell,
Melanchthon, Zwinglio, grandes homens reformadores, na vida de grandes mulheres que construíram a história da igreja. Não existe nada de diferente neles que não haja em nós também. A Bíblia chega a dizer que nós somos como Elias. Elias era um homem que orava para não chover e não chovia. Elias era um homem que orava para chover e chovia. E a Bíblia diz que nós somos pessoas como Elias. Olha só. Portanto, meus irmãos, não aceitemos uma palavra de derrota, de que nós não temos poder vindo de Deus para transformar o ambiente em que vivemos. Não aceitemos o espírito que traz medo sobre o povo, dizendo assim, não, você não pode fazer isso porque a sociedade... Não. Nós podemos, e em nome do Senhor Jesus, nós podemos transformar essa sociedade. Um lema lá em Genebra, que ficou muito conhecido, um lema em latim, esse lema vem a partir da herança de Calvino, que é post tenebras, lux, traduzindo, após a escuridão, luz. Após a escuridão, luz. Nossa sociedade está em trevas, mas Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Portanto, vamos transformar. Como? Em primeiro lugar, a sua casa. O Senhor diz, amarás o teu próximo. Esse é o nosso primeiro campo de atuação. Amarás o teu próximo. Dê à sua casa palavras de encorajamento. Dê à sua casa palavras de encorajamento através da oração, do amor. Dê palavras de encorajamento através da confiança, dizendo, eu sei que você tem potencial. Dê palavras de encorajamento, dizendo, eu sei que Deus tem projeto na sua vida, que Deus pode usar você, assim como está me usando nos meus dons, e eu não serei negligente para com o dom que há em mim, e quero que você também não seja negligente para com o dom que há também em ti. Comece transformando sua casa. Comece dando palavras de encorajamento, de amor, de apoio para pessoas que trabalham com você, para pessoas que estudam com você, para o taxista que te leva, para o motorista do ônibus. Dê palavras de encorajamento através da palavra de Deus. Diga sempre que Deus tem projeto, que Deus tem bênçãos, que Deus tem plano e propósito para a vida das pessoas. E elas vão acordar para a presença de Deus. E pode ter certeza que um dia você vai experimentar a alegria de ter alguém dizendo, você foi importante para mim naquele dia. Você foi importante para mim naquele dia. E outra pessoa vai dizer, você foi importante para mim naquele dia. E você vai se pegar sendo um agente de transformação social para a glória de Deus, pelo poder de Deus. Mas nós queremos fazer mais, eu sei que você também. E nós podemos transformar sim uma cidade, sim podemos, e muito mais. Como? Quando nos unimos. Porque a força da obra de João Calvino estava no fato de que ele caminhava junto com uma igreja. E quando a igreja se uniu, a cidade disse, naquele lugar tem um povo diferente. E a cidade ia para lá, para saber o que é que estava acontecendo. Porque o povo se uniu debaixo do poder do Senhor. Que Deus nos abençoe. Estamos celebrando 50 anos, para mais 50. E que daqui a 50 anos, as pessoas possam dizer, o Rio de Janeiro já foi conhecido como uma cidade violenta. Já pensou? Não é mais. É chamada agora a Genebra da América Latina. Oh, glória a Deus. Já pensou que maravilha? Né? O primeiro passo nós já demos. Já tem muito político com dinheiro nos nossos bancos também. Nós podemos transformar. Não duvide disso. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, foi pago um alto preço na cruz, para que pudéssemos ter a ousadia
de entrar na tua presença em oração, apesar da nossa imperfeição. Foi pago um alto preço na cruz para que tivéssemos o dom do Espírito Santo. Foi pago um alto preço na cruz para que o inimigo não fosse obstáculo no nosso caminho. Foi pago um alto preço na cruz para que cada cristão pudesse ser um agente transformador aonde o Senhor o colocar. E por isso, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor reavives em nossos corações esse chamado, esse dom, esse amor, esta santa ousadia para a glória do Senhor. E que possamos, Senhor, pensar sempre mais e melhor na direção do próximo, para que ele tenha uma vida que glorifique também o Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, com palavras, com gestos, com atitudes de encorajamento, numa sociedade que vive debaixo do medo, pois a nossa força está no Senhor, a nossa proteção vem do Senhor, os nossos recursos vêm do Senhor, e por isso, Senhor, nada tememos e nada temeremos, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, nessa caminhada, porque nós queremos glorificar o Teu nome a cada dia, e oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.